Olá, mulheres! Sejam bem-vindas a mais um podcast DL7. Eu sou a Lorena Sena. Eu sou a doutora Elisa Helena, nutricionista. E hoje nós vamos falar sobre dominar o lúpus. Uau! Dominar o lúpus é possível? A gente escuta muito isso no seu curso, né? Você fala muito sobre isso. É possível dominar o lúpus? É possível dominar o lúpus. É muito engraçado porque quando a gente fala de domínio do lúpus, as pessoas elas têm uma ideia assim, como assim? Né? O lúpus é uma doença autoimune, eu não vou poder controlar a doença, né? E aí as pessoas até pensam, nossa, mas isso é uma promessa irreal, né? É algo que não tem nada a ver. Mas quando a gente fala em dominar o lúpus, existem muitos fatores que envolvem isso, Lorena. E o domínio, ele passa a ser assim, a sua parte como coadjuvante do seu tratamento, sabe? Porque a gente fica muitas vezes refém do diagnóstico, né? O diagnóstico, ele tá aí, não tem cura, né? É uma coisa que a gente tem que conviver pro resto da vida. E aí os médicos falam, você vai tomar esse remédio aqui pro resto da tua vida. E não tem o que fazer. Aí o que a gente pega? Coloca o lúpus nas costas, né? E vai caminhando, como se a gente fosse refém daquilo ali. Mas na verdade existe um papel em que nós, como pacientes lúpicas, e eu falo muito isso para as mulheres que me acompanham, que a gente pode fazer, né? Que é a nossa parte que nos ajuda no tratamento e que faz com que melhore todas as outras coisas. Então, quando eu falo em dominar o lúpus, o domínio está nisso, né? Na sua mente, em como você vê a doença, no que você come, em como você consegue melhorar a sua disposição, a sua saúde em si, mesmo tendo diagnóstico. É porque quando a gente escuta esse diagnóstico, né? Nós duas temos o diagnóstico do lúpus. E eu lembro de quando eu escutei, foi mais ou menos assim como você falou, né? Você tá com lúpus. É tipo uma sentença assim, você tá com uma coisa incurável que vai te matar. Aí você fala, meu Deus, vou morrer. Né? Não tem o que fazer, é como se fosse não tem o que fazer. De repente você vem com uma proposta que tem como sim dominar o lúpus. O que seria exatamente esse dominar o lúpus? Como na prática a gente pode dominar o lúpus? Eu vou falar um pouco. Curar não é a palavra, né? Porque Não. a gente sabe que não tem cura. Sim. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, o meu protocolo, né? O protocolo autoimune 7/7, dentro dessa questão do domínio do lúpus. Eu trabalho muito com esse pilar alimentação, né? Dentro do protocolo. Aliás, esse é o principal pilar dentro do protocolo, apesar da gente trabalhar também muita questão do porquê, né? Do emocional, da mentalidade, da mudança cultural. Mas dentro desse pilar alimentação, eu ensino no protocolo as mulheres a entenderem exatamente quais são os alimentos que fazem mal para o corpo delas. Não é uma receitinha de bolo, né? Onde, se todo mundo tirar isso, todo mundo vai ficar bem. Não é isso. Né? Existe um teste que é feito dentro do protocolo para que a mulher saia do protocolo entendendo exatamente se o feijão é bom ou não é para ela, se o trigo é bom ou não é para ela, se o leite é bom ou não é para ela, se a banana é boa ou não é para ela, sabe? Coisas simples do dia a dia que ela vai entender o que me faz bem, o que faz bem para mim. E na medida que a gente vai retirando da nossa alimentação, eu vou pegar no meu quesito, vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Da nutrição. Na medida que a gente vai retirando esses alimentos que nos prejudicam, né? O nosso organismo vai sendo restaurado. E isso é um coadjuvante muito grande, tanto para o tratamento com os remédios, né? Quanto para um estilo de vida em você conseguir estar melhor. Poxa, uma mulher que sente dores todos os dias e ela passa a acordar sem dor,
Isso vai muito além de não sentir um sintoma. Isso influencia no humor dela, influencia na autoestima dela, influencia na relação dela com as outras pessoas. Então, quando eu falo em dominar o lúpus, é você literalmente parar de deixar que os sintomas da doença te abafem. Porque muitas vezes a gente vive isso, né? Eu nesse convívio de anos com mulheres lúpicas, e acredito que você também, quando encontra outras mulheres com o nosso diagnóstico, consiga ver isso. Porque existem mulheres que têm cara do lúpus. Todos os sintomas ali, né? Durante muito tempo, eu não fui a Liz. Eu fui o lúpus. Quando eu olho, por exemplo, as minhas fotos, a minha própria identidade, que até hoje eu não mudei ainda, mas eu vou mudar, gente. Eu casei e não mudei minha identidade. Eu preciso resolver isso. E eu vejo meu cabelo curtinho, né? Porque caiu todo e estava nascendo de novo, todo despontado, aquela coisa bem ressecada, bem quebrada, né? Eu vejo meu rosto maior, assim, mais inchado por conta dos remédios, as manchas na pele. Aquilo ali não sou eu. Não sou eu. Aquilo ali é o lúpus, né? E ele aparece, e aí existe uma parte das mulheres que tem lúpus que ficam muito nessa de, você precisa amar o lúpus, porque ele faz parte de você, você precisa aceitar o lúpus. A questão não é você amar o lúpus ou aceitar o lúpus. Primeiro que a gente precisa entender o nosso processo. E eu entendo que olhar a minha identidade do jeito que ela estava antes e ter aquelas características faziam parte do meu processo com a doença. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ser refém disso. Não é possível, e essa era a minha indignação no início, né? Não é possível que não exista nada que eu possa fazer para me ajudar. Que possa melhorar. Que possa melhorar. E a alimentação entra como esse a mais. Né? Não quer dizer que você vai renegar ou vai ficar super mal, porque hoje talvez o seu cabelo esteja curtinho como o meu já foi, né? Talvez hoje sua pele esteja toda manchada como a minha já foi, ou que sua pele seja mais acinzentada muitas vezes por conta dos medicamentos, ou que muitas vezes você esteja muito acima do peso ou muito abaixo do peso, né? Que são características mesmo do lúpus. Mas isso não quer dizer que você precisa aceitar isso. Você está vivendo assim, porém você não é assim. Né? E o dominar o lúpus, ele faz parte disso, de você entender. Hoje eu estou assim, mas eu não sou assim. Então isso vai ser temporário, porque o que eu puder fazer por mim, eu vou fazer. E aí entra o domínio do lúpus. Então, você acha que qualquer pessoa pode dominar o lúpus? Se ela quiser, sim. Existe a ferramenta para isso, mas também precisa existir um comprometimento. E aí é onde a gente fala de você ter um porquê muito forte, muito bem ajustado, porque qualquer mudança, Lorena, é muito desafiadora na nossa vida. Foi fácil para você mudar a sua alimentação? É fácil, na verdade? Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, é tranquilo, mas não. Você vai abrir mão de coisas que a vida inteira você é acostumada a fazer e que hoje você vai entender que não te fazem bem. Qual vai ser a sua escolha? Né? Você vai entender que, por exemplo, quando a gente entende que a gente não pode tomar sol, eu amava tomar sol, ficava igual a lagartixa tomando sol. Nossa, amava. Não pode tomar sol. Hoje eu vejo, gente, eu casei com um carioca, meu esposo é carioca. Pensa, ele me levou no Rio para conhecer a família dele. É praia, gente. A saída de lá é pra praia. E eu lá de casaco na praia, de guarda-chuva na praia. A Liz não pode tomar sol. Entende? Então, assim, existem algumas renúncias que a gente tem que fazer que são necessárias. E aí isso depende do quanto você quer dominar ou não o lúpus. Porque dominar o lúpus também tem a ver com dominar as suas vontades, dominar aquilo que você escolhe entrar na sua boca.
Porque ninguém chega pra você e fala, Lorena, bebe isso aqui agora. Enfia na sua goela. Enfia na sua goela, né? Na verdade. Você é obrigada, tem que tomar, vai tomar. Uma arma, né? Come esse bolo de chocolate maravilhoso. Exatamente, ninguém faz isso. Feliz, ninguém Mas faz. a gente fala assim, ai, hoje meu dia foi tão difícil, eu tô com Que tanta deprê. dor, hoje eu não consegui produzir nada. Hoje eu ai, mereço, né? eu já tenho lúpus, já é uma restrição pra mim. Eu vou comer sim esse bolo. Não é verdade? E aí, a gente, no intuito de se acalentar, de trazer uma alegria Consolar, mais, de se consolar, a gente acaba reforçando a posição que a gente está. E isso é muito forte. Então, o domínio do lúpus ele tem a ver com todas essas questões. É algo muito amplo. Muito legal, cara. Porque eu penso assim, né? A gente sempre tá procurando, no geral, uma receita de bolo, né? Uma coisinha assim, ó. Ainda que seja alimentar ou que seja, mas tira tal coisa e aí vai dar tudo certo na sua vida. E só que não funciona assim, né? Porque para dominar, a gente vai ter que passar por todas as áreas, né? Todas as coisas que envolvem a alimentação e tudo mais. Então faz toda a diferença um comprometimento, né? Com certeza. E é por isso que existem 7% de mulheres lúpicas com a saúde acima da média. São mulheres que dominam o lúpus, que conseguem entender que elas têm um papel de protagonistas da sua vida e não de reféns do diagnóstico, né? Diz pra mim, dominar o lúpus sem cuidar da alimentação é possível? Eu não acredito que seja 100%, né? Porque eu conheço muitas mulheres que são referências, né, nessa questão do lúpus, que fazem atividade física, que conseguem lidar super bem com as questões da doença, com a emoção, né, com o dia a dia, com tudo isso, mas que não tem essa questão da alimentação ajustada. E estão bem hoje em dia, mas qual que é o problema disso? É que para um paciente autoimune, o intestino é um fator primordial. E o fato do intestino ser um fator primordial, isso está totalmente relacionado com os nossos anticorpos, de como o nosso corpo trabalha para nos proteger. E temporariamente pode estar tudo bem, mas não quer dizer que daqui a 10, 15, 30 anos o seu intestino vai conseguir ainda estar ajustado dentro do seu tipo de alimentação. E aí a gente entra, e aí a gente teria que ter um podcast só para isso. Em um dos fatores que contribuem para o surgimento da doença autoimune, que é o fator ambiental, que tem a ver com o que a gente come. Ou seja, quando eu era pequena, eu já tinha um corpo propício a desenvolver uma doença autoimune. E não tinha conhecimento, não tinha conhecimento. Então a alimentação era o que quisesse. O que quisesse. Era Coca-Cola na mamadeira, sabe? Era refrigerante, era assim, gente. E aí, anos depois, é que a doença foi desenvolvida. Quem tem uma doença autoimune tem uma propensão muito maior de desenvolver outros tipos de doenças autoimunes. Então pode ser que hoje, Liz, eu estou super bem, eu consigo fazer minha atividade física, eu consigo tudo, mas eu como de tudo. Inclusive eu como tudo que você fala que não é para comer e tô bem. Tá tudo certo, só que daqui 10 anos, como vai ser? Porque você ainda vai continuar desenvolvendo no seu corpo os gatilhos, e aí depende do quanto cada um consegue aguentar. Então é como se fosse uma roleta russa, falando a grosso modo, você nunca sabe quando é que você vai ser de fato atingido ou não. Então é um cuidado que ele também é preventivo, sabe? Então eu não acredito no domínio do lúpus sem esse tripé alimentação. Eu acho que é um tripé essencial mesmo, assim como tratamento com os remédios, assim como tratamento psicológico. Todas as partes. Todas as partes. Dominar o lúpus significa que a gente não vai mais tomar remédio? De jeito nenhum. É irresponsável, né? De jeito nenhum.
uma coisa que eu sempre falo para as mulheres que me acompanham. Quem me acompanha sabe exatamente disso. Eu sempre fui muito clara em relação a isso. Não deixe de tomar os remédios passados pelo seu médico. Como nutricionista, eu não tenho nem o direito, nem... Não existe nem essa possibilidade de eu falar assim, tira os seus remédios, fica só na alimentação. Não é isso. É como eu falei, é um tripé. É você unir tudo. Eu acredito que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Quando a gente passa a cuidar de todas essas áreas, a gente encontra essa plenitude de vida, né? E cuidar do corpo tem a ver com a alimentação, sim, mas tomar os medicamentos também. Né? Então, e na medida que você vai cuidando da sua alimentação, que você vai restaurando o seu sistema imunológico, seu sistema digestivo, você vai melhorando e automaticamente você vai diminuindo o uso dos remédios. Não porque você vai tirar os remédios, mas porque o seu médico vai falar, nossa, você está bem, sua saúde está se restaurando, vamos diminuir aqui esse corticoide? Vamos diminuir aqui. Trazer, né? Exatamente. Vai ser a queda do remédio. É uma consequência. Opa, quase que derruba aqui, gente. É uma consequência, mas não é uma coisa que você vai fazer por si mesmo. Então, por favor, mantenha o tratamento passado pelo médico de vocês. Perfeito. Doutora Liz, quanto tempo? Em quanto tempo você diria assim que é necessário para uma mulher conseguir dominar o lúpus? Pasmem, né? Porque às vezes a gente pensa que é 7 anos, 7 anos, 14 anos. Não. Em 7 semanas é possível dominar o lúpus. Em 7 semanas. Só 7 semanas? 7 semanas. Não são nem 2 meses? 7 semanas. Através Da alimentação, através de uma mente transformada. E esse domínio de 7 semanas, ele é muito nítido, né? É algo muito, muito notório, de você realmente experimentar. No protocolo a gente tem várias fases, né, do protocolo 37/7, e é impressionante, assim, porque na 3ª semana as mulheres já falam, nossa, doutora Liz, olha, eu tô eu tô me sentindo super bem, sabe? E em 7 semanas, então, os resultados são incríveis. Obviamente, se você viver essas 7 semanas, direito como deve ser vivido, você vai ter resultado. Mas você também precisa levar essas 7 semanas para sua vida. Né? Não é uma coisa assim, experimentar. Mas 7 semanas ficou curado, não. Até porque não existe a cura. Então, precisa realmente manter uma constância. E é um estilo de vida, né? Fala um pouquinho pra gente do protocolo 7/7. Bom, o protocolo autoimune 7/7, ele é um protocolo de 7 semanas, né? E aí existem 3 fases nessas 7 semanas. E cada fase é uma fase diferente, onde a mulher vai ter a oportunidade, para mulheres, né? Voltado para mulheres lúpicas. E a mulher vai ter essa oportunidade de realmente retirar os alimentos que fazem mal, né, que são mais agressores para o nosso organismo. E depois ela vai poder entender quais são os alimentos que fazem realmente mal para o organismo dela, porque ela vai ter a parte de reintroduzir esses alimentos. Então a gente faz assim, todo mundo faz junto. Né? Essa última turma que passou, eu até aproveitei o finalzinho da gestação para também fazer junto com elas o protocolo, né, de novo, porque na gestação muda muita coisa no nosso organismo, e eu aproveitei para fazer com elas. E o bacana é que é desafiador, Lorena, mudar a rotina alimentar, mudar o seu estilo de vida é muito desafiador. Mas quando reúne um exército de mulheres com o mesmo propósito, né, de realmente dominar o lúpus, e a gente vai se fortalecendo, sabe? Falando, nossa, hoje eu tô super bem, hoje eu não tô afim de nada, mas eu tô aqui, tô conseguindo. Quando reúne essa comunidade positiva, sabe?
para que todas consigam fazer juntas, uma vai fortalecendo a outra. E é impressionante vendo assim, os resultados, né, de restauração do organismo, de como o nosso corpo responde a todos os estímulos que a gente dá a ele, seja positivamente ou seja negativamente. Né? Então, através do protocolo 27/7, a mulher ela tem a oportunidade de restaurar a sua saúde, diminuindo inchaço, diminuindo a queda de cabelo, diminuindo as manchas na pele. Eu vejo muitas mulheres que têm problemas intestinais, prisão de ventre, ou uma constipação assim, muito severa, né? Ou até mesmo uma diarreia, né? Aquele intestino muito solto, falarem assim, nossa, meu intestino mudou completamente depois que eu comecei o protocolo. Falam muito sobre essa restauração intestinal de eu me sentia muito estufada, eu me sentia muito inchada, eu tinha muitas dores articulares, muita dor de cabeça, muita fadiga, eu tô ótima. Teve um caso em uma das minhas turmas que me marcou muito, que foi uma das mulheres terem falado assim, ela falou assim, no início, porque a gente vai se conhecendo, né, conhecendo uma história da outra, e ela falou assim, desde que eu fui diagnosticada com lúpus, eu não sei o que é passar um dia sem dor. Então eu já sou até assim, e a expressão dela era bem fechada por isso, sabe? E ela falou assim, então eu já tô até assim, acostumada a sentir dor, porque eu não sei o que é passar um dia sem dor. E aí ela começou a fazer o protocolo, em 3 semanas ela falou assim, é impressionante, porque eu já tô em 4 semanas, ela falou, eu já tô há quase um mês sem dores. Quando ela me falou isso, eu me emocionei porque me marcou muito ela ter falado no início assim, eu não sei o que é passar um dia sem dor. E ela estava se sentindo bem, sabe? Ela estava com um mês sem dor. Então, assim, é muito forte o protocolo autoimune, é algo muito, muito forte, assim, para as mulheres que realmente se comprometem, que querem fazer. Os testemunhos assim, são dos mais diversos, porque eu sei que mesmo a gente tendo um mesmo diagnóstico, cada uma tem as suas batalhas, né, Lorena? Cada uma tem as suas guerras. Né? Cada mulher tem o seu luto. Exatamente. Muito pessoal. Então, mesmo sendo muito pessoal, nós nos unimos dentro do protocolo 27/7 para literalmente vencer juntas. Fantástico. Então é muito legal. Muito legal, e é bom saber que é possível sim dominar o lúpus, né? Mas não com uma receita de bolo, não com uma coisa mágica, não, nada disso, mas com comprometimento. Claro que vai ter alimentação que vai fazer toda a diferença na vida dessas mulheres e vai trazer resultados como você falou agora, né? Que eu acho que é gratificante demais, imagino que seja para você, demais você ouvir uma mulher que a vida inteira com dor, conseguir estar sem dor, o resultado do protocolo. É muito gratificante. Assim, literalmente cumprir o propósito, né? Pelo qual eu não me calei e vim falar sobre isso na internet. Mulheres, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um podcast DL7. Eu sou a Lorena Sena. Eu sou a doutora Liz Helena, nutricionista. E nós nos vemos na próxima.